O que é o aparelho locomotor que a gente vai estudar hoje? E eu vou mostrar para vocês por que vocês estão tão ferrados em anatomia do aparelho locomotor. Primeira coisa, vou falar o primeiro erro que a galera comete. Não sabe o que é isso aqui. Deixa eu te contar o que é aparelho locomotor. Já começa na parte básica da anatomia. Aparelho, sabe o que é? É um conjunto de sistemas. Toda vez que você vê esse nome, aparelho, você vê lá o nome, aparelho urogenital, aparelho digestivo. Quando você vê esses nomes aí, aparelho significa que eu tenho um conjunto de sistemas, tá bom? Então, por exemplo, se eu tenho o aparelho digestivo, o que é isso? É um conjunto de sistemas relacionados com a digestão. Sistema digestório, sistema endócrino, são relacionados com a sua digestão. Aparelho urogenital ou aparelho reprodutor é o conjunto de sistemas relacionados com a sua reprodução. Só que aqui a gente vai ter um conjunto de sistemas também: sistema urinário, sistema reprodutor, sistema endócrino. Então, é um conjunto de sistemas. Quando a gente fala de aparelho locomotor, eu tenho um conjunto de sistemas que eles são responsáveis pelos seus movimentos. Apesar de parecer, quando você ouve esse nome, né? Já tira esses ranços anatômicos da sua mente aí. Apesar de parecer que quando você fala aparelho locomotor, isso está relacionado à marcha, locomoção. Não, isso aqui está relacionado com movimentos em geral. O que é o aparelho locomotor? É o conjunto de sistemas que promove os movimentos do seu corpo. Ah, movimentos do ombro são movimentos, eu não estou andando, tá? Não estou me locomovendo. Mas esse é o nome. Então, o conjunto de sistemas relacionados ao movimento é chamado aparelho locomotor. É novidade isso para vocês? Assim, é a primeira vez que vocês ouvem com esse nome? Isso aqui é chamado também de sistema músculo-esquelético. O pessoal também dá esse nome aqui. Basicamente, eu tenho três sistemas envolvidos na formação do aparelho locomotor. Presta atenção. Sistema ósseo, o sistema articular e o sistema muscular. Então eu tenho esses três sistemas aí. Sabe por que vocês estão com tanta dificuldade em aprender essa coisa aqui? Vou falar para vocês onde está o erro na sua aprendizagem. Porque assim, ó, vamos lá. Vamos na parte. O que eu tenho que saber de cada um desses sistemas que formam o aparelho locomotor? Se liga só. No sistema ósseo, o que é importante você saber sobre os ossos? Tem um monte de coisa que a gente aprende, classificação, enfim. Mas no sistema ósseo, basicamente, para sua parte prática, o que você tem que saber, de fato, são os acidentes anatômicos, tá? São os acidentes anatômicos. É isso. Não tem mais. São acidentes anatômicos. Por quê? Porque os acidentes anatômicos ósseos são os pontos de origens e inserções dos músculos. Vem entender a lógica aqui comigo para você entender onde está o seu erro. Você tem que entender o seu erro para corrigi-lo, ok? No sistema articular, o que você tem que saber sobre as articulações? Duas coisas: as classificações e os movimentos permitidos. Então eu vou colocar aqui movimentos permitidos. Como assim, Rogério? Eu não estou entendendo. Se liga. O local onde a gente faz movimentos no corpo são as articulações.
Articulações são pontos móveis entre os ossos. Entendeu? Se eu tenho um osso aqui, outro osso aqui, entre os dois tem uma parte móvel. Se eu tenho só um osso aqui, eu tenho uma parte móvel no meio dele? Não. A não ser que eu tenha uma fratura, ele fica mole. Tá? Então, movimentos ocorrem nas articulações. Então, olha como que funciona agora. E você vai entender agora onde estava o seu erro. Assim, se você não entender agora, não tem problema, você entende depois. Mas, cara, abre sua mente agora para uma coisa. Sobre o sistema muscular, sobre os músculos, aí todo mundo vai escrever agora aí no chat. O que você tem que saber sobre os músculos quando está lá estudando? Aí vai todo mundo escrever origens e inserções. Origens e inserções. Agora vamos entender o processo completo. Olha que legal isso aqui, ó. Para vocês entenderem onde vocês estão errando. Por que vocês não conseguem aprender origens e inserções dos músculos? Olha a ordem natural das coisas. Quando o nenenzinho está se desenvolvendo na barriga da mamãe, ele tem uma ordem de crescimento e formação dos órgãos. Entendeu? Quando você está estudando, você tem uma ordem de crescimento também. No aparelho locomotor é o seguinte: ou você segue essa sequência, ou vai dar ruim para você. Por que está dando ruim para você aprender origens e inserções dos músculos? Não dá, porque você está aprendendo músculos. Eu não sei, cara, de onde os caras tiram essas metodologias. Você está aprendendo músculos antes de ossos, cara. Eu vou falar a verdade, eu tenho dificuldade de entender da onde sai esse tipo de coisa. Eu juro para vocês que eu ofereço para as universidades consultoria para didática e metodologia. Os caras simplesmente não querem saber, tá? Ah, mas é o MEC, sabe, Rogério? Não é bem assim. Falou, não é o MEC, é porque o cara não quer o desenvolvimento da coisa. Essa é a sequência. Primeiro aprende ossos, ou seja, entende o nome dos acidentes anatômicos. O que é epicôndilo, o que é trocânter, o que é tubérculo, o que é processo espinhoso, o que é processo transverso, o que é corpo vertebral, sei lá. Primeira coisa que você tem que aprender são os acidentes anatômicos. Por quê? Porque lá na frente eles vão se tornar os pontos de origens e inserções dos músculos. Entendeu? É isso. Essa é a lógica. Eles vão se transformar nisso aqui. Agora me fala aqui, qual que é a lógica de você aprender a origem e inserção de um músculo bíceps, por exemplo, sem saber o que é um processo coracoide, sem saber o que é um processo ósseo? Você está estudando de trás para frente, filho. Você está errando, o seu erro, a sua não aprendizagem é porque você está estudando de trás para frente. Você tem que estudar da frente para trás, senão não vai surtir efeito, entendeu? Os acidentes ósseos são pontos de origens e inserções. E aí vem outra coisa aqui no muscular. Ah, Rogério, tem origens, inserções e ações dos músculos, não é? O que são as ações dos músculos? Os movimentos articulares. Gente, como que você vai aprender origem, inserção e ação sem saber o que vem antes? Me explica. Essa é a questão. Você está estudando de trás para frente. Você tem que ter uma lógica dentro dos seus estudos. Essa é a lógica.